Então, estamos gravando aqui, começando a gravação do Grupão Grotowski, no dia 13 de novembro, quinta-feira, na Clínica de Arte São Pedro da Serra, Instituto do Ator. É o primeiro grupão aqui. Então, é um grupão importante para nós. E eu escolhi para hoje esse texto, A Montagem no Trabalho do Diretor. É um texto de 1989, volume 4 da coleção das obras completas do Grotowski em italiano. Esse volume se chama Arte como Veículo, que é o título da última fase dele. Ele teve algumas fases. Então, hoje, como a gente está começando aqui, eu vou falar um pouquinho dele, até para vocês, né, se situarem. Eu sei que o Michel já deu um Google lá, já deu uma olhada, já se situou um pouco. Eu sei que a Milena já deu uma olhada. Tem vários grupões gravados que estão no YouTube. Então, é só botar lá, Grupão Grotowski. Aí vocês podem ir ouvindo, né? Porque eu tenho feito essa coisa de gravar, né? Tem que clicar aquele X lá para as pessoas verem quem é. Que eu não consegui pegar o link. É difícil. Tô achando onde está o link. Não, o link é um saco fazer isso. Deixa para lá. Tá bom. Deixa para lá. Então, o Grotowski foi esse cara, diretor de teatro polonês, que nasceu em 1933 e morreu em 1999. E o trabalho dele, logo quando ele começou, ele fez a escola de teatro. Ele teve uma vida bem complexa, porque a infância dele pegou a Segunda Guerra Mundial, e na Polônia a situação era absurdamente crítica. Então, ele teve uma infância bem difícil, mas logo no começo da infância ele já começou a pensar questões a respeito da espiritualidade, e principalmente o que aconteceu, assim, um evento inaugural para ele, quando ele tinha 8 anos de idade, e ele com a mãe e o irmão, que tinha um ano mais que ele, que é um cara que está vivo, o irmão, é um grande cientista físico nuclear polonês. Ele e o irmão estavam vivendo com a mãe num lugar no campo, na Polônia, um lugar, eles foram meio que expulsos de onde eles moravam, pelas circunstâncias da guerra, e foram a pé, chegaram nesse lugar, que tinha essa fazenda, e essas pessoas, essa família dessa fazenda recebeu eles, hospedou eles durante a guerra toda. Então, eles passaram ali a Segunda Guerra. E a mãe, que era professora, uma mulher assim, incrível, muito sacadora, muito inteligente, ela ficou com uma preocupação que angustiou ela, que era que os filhos precisavam ler. E ela tinha um primo que tinha uma biblioteca incrível, mas que morava a 30 quilômetros dali. E ela pegou um dia e foi a pé, foi andando esses 30 quilômetros, chegou lá e escolheu alguns livros e trouxe para os filhos. Entregou para ele, para o Grotowski, esse livro, se chama Índia Secreta, de um autor inglês, um cara que tinha viajado pela Índia, que tinha encontrado pessoas, mestres incríveis, e ele começou a ler o livro. E chegou um momento que o livro fala
desse cara, um iluminado, chama Ramana Maharishi. E quando ele lê essa parte do Ramana, ele tem uma febre altíssima e as pessoas pensam que ele vai morrer, porque ele tinha uma saúde precaríssima. Depois, na adolescência, ele passou um ano hospitalizado numa enfermaria só de moribundos. E as pessoas iam morrendo, 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 e ele vivendo ali um ano, e ele não morreu. Então, ele tinha essa saúde bem precária, problemas circulatórios graves, problemas de coração, desde criança. Então, acharam que ele ia morrer. Não, é porque ele tinha encontrado esse cara, o Ramana. E esse cara virou um cara fundamental na vida dele. Tanto que quando ele morreu, em 99, ele deixou tudo organizado, porque decidiu que já tinha feito tudo que ele queria fazer, que ia morrer. Ele era assim. Morreu. Aí cremaram, e ele disse que queria que levassem as cinzas dele para botar lá no Monte Arunachala, na Índia, do lado dos restos mortais do Ramana. Então, esse cara ficou um cara muito importante. E esse cara, vocês podem, se vocês quiserem, se interessarem, olhar. Tem na internet, tudo sobre o Ramana. O Ramana tem uma pergunta principal, que é: quem é você? Então, essa pergunta ficou com ele. Então, ele foi estudando o Ramana, e aí tinha a escola que ele estudava, que era uma escola católica, e ele queria ler o Antigo Testamento. E o padre da escola, a mãe dele era professora nessa escola também, o padre disse que ele só podia ler acompanhado do padre. Ele não podia ler sozinho. Mas o padre tinha um assistente jovem que pegou uma edição pequenininha do Antigo Testamento e passou para ele escondido e disse: não conta para ninguém que você está lendo isso. Aí ele, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí ele, a Bíblia, né? Aí ele se escondia num lugar, tinha um estábulo na fazenda, né? E tinha um lugar em cima do lugar onde ficavam os porcos, bem no alto, que só tinha uma micro janelinha. Ele ia para lá para estudar. E aí ele foi estudando, e aí, para ele, naquela idade de 8 anos, essas duas figuras, o Ramana e Jesus, se misturaram, se criaram um ser para ele, né, criança. Então, ele estava muito ligado a isso, Ramana e Jesus, e mil coisas. E ele, logo que ele começou a estudar, ele foi para a universidade e ele foi estudar sânscrito, com o único cara que sabia sânscrito na Polônia. Então, aí, a língua, essa língua, sânscrito, virou a língua quase que a principal dele, porque depois ele era poliglota, polonês, russo, francês, inglês, espanhol, mas ele dizia assim: quando eu tenho que pensar uma coisa muito importante, eu penso em sânscrito, porque sânscrito é uma língua muito mais potente enquanto língua, porque ela tem poucas palavras, ela tem um léxico, um vocabulário restrito. Então, é muito forte pensar em sânscrito. Então, ele tinha essa coisa. Então, aí depois ele foi, quando ele terminou a faculdade de teatro, ele foi estudar teatro, e aí ele estudou Stanislavski profundamente, e aí ele foi para a Rússia e foi estudar com um cara, isso é 1955, eu acho.
ele foi estudar, quer dizer, ele tinha 22 anos, ele foi estudar com um cara que tinha trabalhado, tinha sido assistente do Stanislavski. Então, ele foi trabalhar com esse cara na Rússia, e quando ele voltou da Rússia, aí ele foi montar a companhia dele, Teatro Laboratório, numa cidadezinha mínima, Opel, cidade do interior, pequenininha, tinha São Pedro da Serra, e tinha um teatrinho micro, chamava o Teatro das 13 Fileiras, porque tinha 13 fileiras de cadeira, uma coisa mica. Então, aí ele montou essa coisa do teatro laboratório, pegou esse termo laboratório, que era um termo da ciência, da coisa médica, né? E deu o nome da companhia dele de teatro laboratório. E aí ele começou a fazer os espetáculos, e apesar de a Polônia estar sob o regime stalinista, que era uma barra pesadíssima, eles não podiam sair da Polônia, eles não podiam viajar, não podiam ter passaporte, era uma barra pesada. Mas teve um festival de teatro, teatro é muito forte na Polônia, e alguém viu um espetáculo dele, dos estrangeiros que estavam, e aí o governo francês insistiu com o governo polonês de levar ele para um festival com um espetáculo para Paris. E aí eles foram. Aí o mundo virou, assim, Grotowskiano, o mundo do teatro no mundo, né? O Eugênio Barba escreveu, que foi assistente dele, escreveu um livro que se chama Em Busca do Teatro Pobre, porque o conceito do teatro laboratório era esse, teatro pobre. Pobre no sentido de não utilizar milhares de coisas. Figurinos, luzes, nada disso. Era muito centrado na presença do ator, na qualidade da presença. Era isso. E isso, esse livro foi traduzido imediatamente, naquela época, claro, muito mais difícil do que hoje, né? Porque não tem essas coisas, comunicação, assim, né? Foi imediatamente traduzido em 30 línguas. E então, eu me lembro, quando eu comecei a fazer teatro, anos 60, no Rio, já tinha que ler, era obrigatório ler Em Busca do Teatro Pobre. Você não podia fazer teatro sem ler Em Busca do Teatro Pobre. Era, assim, uma bíblia, né? Então, todo mundo lia e todo mundo estudava Grotowski, e ele era, assim, então eles foram para Nova York com 3 espetáculos, foi uma coisa assim, estrondosa em Nova York, aí eles foram para o mundo. E o governo polonês teve que aguentar a barra deles saírem, viajarem, voltarem. Eram 7 atores, era uma companhia pequena, né? Não era multidão de gente. Enfim, isso é, assim, a base, né? Então, tem a primeira fase, essa, do teatro laboratório, depois tem uma segunda fase, que em outro momento eu falo mais, que é o para-teatro, que é quando deixa de ser espetáculo e tem as pessoas que chegam, que também fazem parte da experiência. Aí a experiência é um pouco diferente, não tem mais a figura do espectador. Depois, ele vai para essa coisa mais do ritual. Então, o teatro das fontes, que eles vão para o campo. Aí eles conseguem, o governo polonês dá uma antiga usina abandonada na Floresta Negra, e eles vão para a Floresta Negra, se instalam lá e recebem hordas de pessoas que vão do mundo inteiro para trabalhar com eles. Então, as pessoas ficam 1 semana, 2 semanas, gente que fica 1 ano, enfim. Aí tem esse processo, e ele vai trazendo performers de várias culturas do mundo. Um índio Ixol do México, um cara do voodoo haitiano, mas esses caras que ele conhecia pessoalmente, porque nesse meio tempo ele viajou pelo mundo inteiro. E ele conhecia todos esses caras. Então, ele convidava pessoas que ele conhecia exatamente como o cara trabalhava. E essas viagens dele pelo mundo, África e Ásia, principalmente, ele viajava a pé.
ele achava que a coisa da viagem, que mesmo que dá coisa, é viajar a pé. Então, ele viajava a pé pelo planeta, né? E muito Ásia, enfim, um cara assim com uma vida bem particular, né? Ele não tinha vida própria. E aí, depois dessa terceira fase, ele vai para essa última fase, que é da arte como veículo, onde ele vai chegar no ponto que ele quer, da pesquisa dele, né? Que é essa coisa da arte como veículo para alguma coisa que está para além. Né? Então, ele cria um tipo de estrutura. Esse foi o momento que eu encontrei com ele. Eu vi uma conferência dele em 74, no Rio. Ele veio 2 vezes ao Brasil, 74 e depois 96. Todas as 2 vezes eu vi, mas quando eu vi em 74, eu vi uma conferência dele, eu estava na escola de teatro, era super jovem, já estava estudando ele, e fui ouvir ele falar ali no Teatro Nacional de Comédia, na Avenida Rio Branco. Milhares de pessoas, eu fiquei em pé, esmagada contra uma parede, eu ouvi falar, fiquei e tal. E aí eu encontrei ele mesmo em 88, quando eu fui trabalhar na Itália, e ele estava sediado nesse centro aonde eu fui trabalhar. Então, aí eu tive a oportunidade de ver esse trabalho da arte como veículo. Isso foi o trabalho que eu vi. E depois, estive com ele em muitas ocasiões, ele me convidou para um seminário com ele, prático, né? Na Califórnia, na Universidade da Califórnia, então eu passei 3 semanas com ele lá, mas eu vi esse trabalho da arte como veículo, que é uma coisa, ele criou um ritual, como é que se diz? Não religioso, um ritual laico. Um ritual laico, que não tem crença nenhuma, fé nenhuma, doutrina nenhuma, mas é uma estrutura ritual. Então, isso ele ensaiou durante 5 anos, depois de 5 anos ensaiando, tinha 50 minutos, essa estrutura. Ele começou a mostrar para pequeníssimas plateias de 5 pessoas cada vez. E eu estava na primeira plateia que assistiu. Então, foi assim, um privilégio, vi essa coisa, que é uma coisa assim, muito impactante. Porque no começo você pensa que pode ser um espetáculo, depois você vê que não é teatro, que é uma coisa que está acontecendo ali, mais milimétrico, ultra, hiper preciso. Então, uma coisa, e tem essa coisa da transcendência. Bom, aí a gente chega nesse volume da arte como veículo. É o 4º volume, quer dizer, o último volume da coleção. Mas eu acho que é interessante começar pelo final, que já dá assim. Então a dinâmica é essa, né? Está em italiano, eu vou lendo, falando em português, e vocês podem perguntar, falar, o que vocês quiserem, está livre. Então, se vocês quiserem já perguntar alguma coisa, já falar alguma coisa, está aberto. Tem que ouvir primeiro a dica. Alguma coisa? Já ficou na minha mente a emoção que você teve quando encontrou ele. Ah! Isso já me impactou. Nossa, eu quase tive um troço. E eles prepararam uma coisa para mim. Porque eu fui trabalhar como assistente do Roberto Batti, esse diretor italiano. Eu ia ficar 6 meses lá. E quando eu cheguei, no dia seguinte, já tinha uma grande, não sabia disso, tinha uma grande reunião com todos os críticos e teóricos italianos do teatro, convidados para estar ali uma cidadezinha do interior também, Pontedera, na Toscana. E aí, quando eu cheguei de noite do avião, da viagem, não sei o quê, e aí quando eu fui de manhã para esse lugar, para o centro, experimentação teatral,
O Roberto Batti, eu não falava italiano, mas eu falava só francês, não falava italiano. Mas o Roberto Batti falava francês e me disse: olha, a gente tem uma surpresa fantástica para você hoje. Senta ali. Aí tinha uma mesa com frios, queijos, pães, não sei o quê, porque era o dia inteiro, um ponto que ia durar o dia inteiro. Aí começaram a chegar esses grandes teóricos, todos chegando e todos falando, todos me cumprimentando, todos falando em francês comigo. E eu, quem são essas pessoas? De repente, abre a porta. É o Grotowski. E ele diz: Benvenuta la brasiliana. Bem-vinda, brasileira. Chega a arrepiar. Tive um troço. Falei. Aí, bom, aí teve esse dia todo, porque você tá naquela mesa, e foi fantástico, porque ele, que não falava italiano, entendia, não falava, ele fez a conversa, tudo em francês. Então eu fiquei de boa, né? Porque eu estava entendendo tudo. Então teve esse benvenuta lá italiana. E assim foi, a gente teve assim, um encontro com ele, né? Assim, muito deu match, né? Quer dizer, a gente ficou ali. Ele depois me convidou para ir ver o trabalho, não sei o quê, depois me convidou para ir para a Califórnia. Então, é isso. Foi realmente uma comoção para mim, todas as coisas em torno dele e tal, durante esses anos todos. De 88, que é esse ano da Benvenuta, janeiro de 88, até janeiro de 99, quando ele morreu. Bom, então esse texto é de 1989, quer dizer, do ano que eu fui encontrar com ele na Califórnia. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência às origens do teatro. Normalmente, se diz que o teatro teve o seu surgimento por causa da transformação do ritual, e a propósito disso, Brecht faz uma observação inteligente quando diz que se o teatro nasceu do ritual, ele se tornou teatro exatamente porque tinha parado de ser ritual. Então, esse comentário do Brecht é muito importante, porque, ok, tá, vem do ritual, mas passa a existir esse nome, teatro, porque deixou de ser ritual. Tem uma familiaridade. Helena, quem é Brecht? Pois é. Quem é Brecht, para quem não sabe, Brecht é... Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, esse dramaturgo alemão, que importantíssimo do teatro político, e que viveu na Alemanha no período, que pegou o período nazista, né? Teve que fugir da Alemanha, todas essas questões. Então, o Brecht é um cara muito importante. Eu penso que a definição segundo a qual o teatro nasceu diretamente do ritual não seja precisa. Eu entendo, eu quero dizer com isso que o teatro apareceu depois do ritual. Eu penso que a raiz principal, as raízes principais, foi muito mais o storytelling, a arte de contar histórias. Se eu tiver dificuldades com italiano, eu vou te perguntar, tá? Porque talvez alguma palavra... Às vezes eu engasgo em alguma palavra, mas você é boa também no italiano. Ele de falar italiano. Nas culturas antigas, então tem essa coisa do storytelling. Inclusive, a gente vai ter, inclusive agora no verão,
o Fábio Porchat vai dar um workshop de storytelling aqui. Já se propôs a isso. Contação de história. Storytelling. Nas culturas antigas, tinha o contador de história que contava as histórias míticas, religiosas, os fatos históricos, etc. Uma outra raiz do teatro foi o jogo. O sentido, entre outros, do jogo infantil. Por isso, o instinto lúdico era muito forte. E, realmente, se aparecessem outras formas de divertimento, com elementos de acrobacia, com máscaras e travestimentos insólitos, e tudo isso com regras muito precisas, como nos games, nos jogos, e é sobre essa linha que fez o seu surgimento, por exemplo, o carnaval. Uma outra linha, ligada também a essa do jogo, foi o match, encontro esportivo ou simulação de combate. Todas essas foram as raízes do teatro. Depois se coloca a questão do tipo de teatro, claro. Se observamos o teatro nos limites de uma única cultura, digamos, da chamada cultura ocidental, pensamos logo numa peça escrita, uma cenografia que são apresentadas aos espectadores sobre um palco. Os diálogos são escritos e os atores procuram a maneira de se moverem e de se comportar enquanto emitem as palavras. Sim, é um teatro banal, mas é o teatro. Aquilo que está em vigor na cultura ocidental é isso. A essa altura, tem um diretor que faz a composição do espetáculo, enquanto nas culturas orientais não existe um diretor. No teatro clássico chinês, ou no Kathakali indiano, a mesma estrutura do texto, das palavras, de cada gesto, cada elemento do movimento, cada entonação se repetem de geração em geração. Porque é muito diferente, né, o que é o teatro oriental do que é o teatro ocidental. O teatro oriental são as mesmas estruturas que se repetem, que passam de geração em geração. Então, no teatro no Japão, no teatro kabuki, no Japão, o avô é ator, aí o filho é ator, o neto é ator, e fazem os mesmos papéis. É outra coisa. É muito diferente. Não tem peça nova, dramaturgia, não são as mesmas. Os clássicos, que são aquelas histórias. Tá? Então, ele está mostrando essas diferenças para a gente entender aonde que a gente se situa no teatro e tal. No teatro clássico chinês, ou no Kathakali indiano, a mesma estrutura do texto, das palavras, de cada gesto, cada elemento do movimento, cada entonação se repetem de geração em geração. Tudo isso é transmitido de uma geração para outra e tudo é muito simbólico. Já que pressupõe que o espectador conheça o sistema de signos indispensável para compreender o espetáculo. Então, não é que você chega no Japão e vai ao teatro, você não entende nada. Eu já vi espetáculo. Teatro não, você não entende absolutamente nada, porque é tudo codificado. E os espectadores fazem... fazem sons repetitivos, dependendo do momento. Então, eu não sei se é aqui que ele conta nesse texto, mas tem assim... Acho que é. Ele vai contar esse negócio que é muito interessante. Porque ele foi para a China, que com o tempo, estudando teatro chinês,
para entender esse negócio. Ele ficou lá na Ópera de Pequim. Então, ele diz isso. Frequentemente, o espectador conhece também o conteúdo do espetáculo. Vai ao teatro para ver como os atores conseguem fazer o papel que herdaram de uma maneira bem literal das outras gerações. O cara vai ver como é que esse ator jovem aí está fazendo aquele personagem que o avô dele fazia incrivelmente. Quando eu estava na China, em 62, antes da Revolução Cultural, existia ainda um teatro clássico chinês autêntico, impecável, a Ópera de Pequim. Naquela época, os espectadores voltavam ao teatro para ver trabalhar no mesmo espetáculo, no mesmo papel, um dia o pai e no outro o filho. Então, esse é um evento que viu lá essa coisa, que um espetáculo que um dia o pai fazia o papel e no outro dia era o filho. Um pai e o filho. E para poder confrontar, comparar uma coisa com a outra. O padre e o filho mantinham todos os elementos do papel de uma maneira tão idêntica que, para mim, era quase impossível distinguir se era o pai ou se era o filho. Eu não via a verdadeira diferença, mas os espectadores me explicaram que o pai era melhor, porque quando dava o salto mortal, não suava nas axilas. É uma observação muito competente. O filho suava, o pai não suava. Então, o pai fazia aquilo, dava o salto mortal. E o filho dava o salto mortal. Mas o Grotowski não conseguia ver isso, né? Então, é muito interessante ver como que é o teatro oriental. É uma outra parada, né? O pai tinha assimilado a tal ponto os elementos do seu papel que ele realizava sem o menor esforço. E prestem atenção, o velho era melhor do que o jovem, segundo um modo muito oriental de ver as coisas. Não se tratava de admirar a força física, mas a força física reelaborada, transformada. Não se admirava o fenômeno biológico, se admirava o fenômeno cultural do trabalho. Eu quero dizer com isso que o padre tinha resolvido o problema da resistência oposta do seu corpo depois de dezenas de décadas de trabalho. No teatro clássico chinês, como na maior parte dos teatros clássicos orientais, não existe a mise-en-scène, a cena, né, criada por um artista contemporâneo. Não tem isso. Um diretor, tipo você ou eu, que vão fazer um espetáculo de dia, mas não tem isso. É outra coisa, o teatro clássico. Né? Tem uma herança que se realiza através da mestria da repetição. É muito importante esse negócio da repetição, né? Porque em francês, ensaio é repetição, repetition. E é muito mais preciso esse termo. A gente deveria usar em português repetição. Vamos para mais uma repetição? Hoje tem repetição. Porque é isso. É repetir, repetir cada vez. Fica mais preciso e mais magistral, né? Como qualidade a presença, né? É muito diferente do teatro ocidental. Os textos do teatro clássico chinês podem ser completamente incompreensíveis. Em Pequim, por exemplo, utilizavam uma língua que não está mais em uso. Os espectadores não entendiam a língua. É como Shakespeare, né? Que os ingleses contemporâneos não entendem o inglês shakespeariano.
O cara conhece a peça, sabe o que o Hamlet está dizendo, mas a maioria das palavras não existem mais. É um inglês ultra latino, cheio de palavras. Até para nós é mais fácil do que para eles, porque é inglês, mas não é inglês. Né? É um problema. Divina, qual que é o termo que ele usou para a questão do corpo, que o pai ele tem essa solução da uma coisa do corpo, do músculo? Tem um termo interessante. O pai tinha resolvido Mesmo. o problema da resistência oposta do seu corpo depois de décadas de trabalho. É a resistência. Fazia coisas que o corpo não faria, não poderia fazer. Que geralmente é aquela coisa que você pede para o ator diz, impossível. E é possível, mas você tem que vencer a resistência. Porque a primeira coisa que o ator diz, não consigo, não é possível, não dá para fazer assim. Né? Os espectadores não conseguiam entender essa língua, porque nesta língua se apresentava uma pronúncia muito complexa do ponto de vista da estrutura sonora. Assim que nem sempre era possível compreender as palavras, mesmo se conhecia a língua antiga. De um lado da cena tinha um tipo de tela sobre a qual eram projetados os subtítulos, os textos, né? Como no cinema. Então tinha uma coisa ali para pessoas lerem, porque elas não conseguiam entender, mesmo sendo chineses. Mas não é em tudo, tem uma outra diferença. No teatro clássico oriental, as pessoas que dizem ou cantam o texto podem ser diferentes daquelas que recitam na cena. Imaginem Hamlet com dois Hamlets. Um que canta e um outro que se move. Então, o personagem é dividido em dois níveis, né? E, no entanto, ninguém diria, isso não é teatro. É só uma forma diversa. Eu vi um espetáculo em Londres, agora sou eu que estou falando, esse espetáculo em Londres, que era um Hamlet montado por uma companhia de teatro kabuki japonês. Era um Hamlet, porque no teatro kabuki tem os atores onagata, né? É só homem, e tem os onagatas, que são os que fazem papel feminino. Mas nesse espetáculo, a plateia, eu fui assistir, mas a plateia era basicamente japoneses. Não tinha quase inglês assistindo. Era em Londres, mas não tinha. E o ator, ele fazia o Hamlet e a Ofélia. Então tem a cena da briga do Hamlet com a Ofélia. Ele fazia o Hamlet e ele virava assim, e quando ele virava, era uma mulher. Aí ele virava e era um homem. Gente, é uma coisa assim. Você não acredita o que está acontecendo ali na tua frente. E é só domínio técnico, né? E artístico, é claro. Mas os caras são, assim, absurdos, né? Não sei se nesse, mas também tem uma questão de signos, né? Eles têm os signos para interpretar masculino, feminino, ou não sei se são isso, mas quais são os signos eu não sei. Mas eu lembro, já ouvi falar que tem, tipo, querendo mostrar, não, aqui é a postura da mulher, ou da mulher que trabalha com tal coisa, ou do homem que trabalha com tal coisa. Mas aqui no caso não era isso, né? Porque era Shakespeare, era Hamlet. Sim. Então era simplesmente um cara que ele podia ter feito o Hamlet e ter um ator Onagata fazendo
a Ofélia. Mas ele era tão absurdo que ele fazia Hamlet e Ofélia. Então ele virava, e era uma mulher, mas uma mulher que você jamais, não é travesti, não tem nada a ver com travesti, nada com uma mulher. Com voz de mulher, com uma mulher. Aí ele virava. E era o Hamlet, um homem. Um negócio assim, né? E os espectadores têm modos fáceis, sabe? Os espectadores, o cara vira, o cara faz todos que estão na plateia, sabe? Tem signos também dos espectadores que fazem parte do jogo. É um negócio incrível. Eu vi um Macbeth também com a ópera de Pequim. Negócio assim que se diz, gente, como que é isso? Como é que esses caras estão fazendo? Não dá para. Então, ninguém diria isso não é teatro, é apenas uma forma diferente. Nos dias de hoje, existem pessoas que vão à África, por exemplo, na região habitada pelos Dahomeyani. A respeito disso, sempre recomendo o documentário Dahomey. É um documentário que acabou de ganhar o Oscar de melhor documentário e é absolutamente genial, e é exatamente dessa região que o Grotowski está falando aqui. Assistam, está no YouTube da Romênia. Então, na região habitada pelos Dahomeyani, Dahomeyanianos, né? E quando as pessoas vão para essa região da África, e quando voltam, dizem ter visto um teatro tradicional. Mas se pergunta para essas pessoas o que eles viram concretamente, falando de uma espécie de voodoo regional, de um ritual que se representa para os turistas, na realidade é um ritual degradado e transformado em espetáculo. No entanto, os elementos do ritual são mantidos. Então, porque essa região da Romei, que é o país, mas é da onde vem o voodoo haitiano, né? Foi dessa região da África que os caras foram. Eritreia? Não, não é Eritreia. É um que mudou de nome. Unafá. Não é. Mas, enfim. Então, nós temos. Isso tem a ver com uma liturgia fiel às tradições. Só que essa liturgia não está mais a serviço daquilo que é divino, mas dos turistas. Isso é um problema que acontece aqui no Brasil com rituais de candomblé. Você vai para a Bahia, se você não conhecer muito uma pessoa de lá, de dentro do candomblé, você vai ver que não é nada de candomblé. É um negócio para turista. Ou no Rio mesmo, tem muita coisa para turista. Então, não tem mais a seiva da coisa. É só o aspecto, digamos assim, performático, estético. Não é a própria coisa. A coisa mesmo. Né? A diferença entre ritual e teatro é esta. Quando o ritual se cumpre de acordo com aquilo que é divino, é ritual. Quando, ao invés, se cumpre diante de espectadores, é teatro. É uma definição meio mal ajambrada, mas se trata de uma questão muito importante. A partir desse ponto, eu vou começar a minha análise. Agora ele vai começar a análise. Mas, né, tá claro isso, né? Quer dizer, a questão é porque no ritual não tem espectador. Pode ter testemunhas.
pessoas que estão ali, mas não tem espectador, no sentido de alguém que vai no lugar para ver um negócio. Não tem isso em ritual. Né? E num ritual verdadeiro, inclusive, é difícil você entrar para ser testemunha. Os caras não deixam qualquer pessoa entrar, saber quem é, porque pode atrapalhar, né? A energia da coisa que está acontecendo, enfim. Mil coisas. Então, coisas para falar? Então, podemos analisar tudo isso com a linguagem das técnicas artísticas. Qual é a diferença entre ritual e espetáculo? A diferença está na sede da montagem. E quando eu digo sede da montagem, a pergunta que eu me coloco é: se encontra na percepção dos espectadores ou se encontra nos atuantes? Então, ele está falando de sede da montagem. Porque o que acontece? Tem uma coisa acontecendo na cena, ou no terreiro, ou enfim. Aonde que acontece a montagem? Porque no teatro, a montagem, se é teatro muito bom mesmo, tem a sede da montagem é dentro da cabeça do espectador. Ou seja, o espetáculo te dá uma série de elementos e você monta a tua narrativa com aqueles elementos. Você combina do jeito que você quiser, porque você vai usar o teu imaginário, as tuas referências, porque não, o teatro verdadeiro, né, teatro comercial, ele não entrega tudo pronto, tati-bitate, para o espectador. Ele coloca problemas para o espectador. E o espectador tem que se virar para construir uma narrativa dentro do seu imaginário, dentro do seu inconsciente. Então, quando o teatro tem esse tipo de perspectiva, é muito comum que o espectador, naquela noite ou nas próximas noites, sonhe com aqueles elementos. Porque invadiu o campo do inconsciente. Não ficou no intelecto do, entendeu? Banal. Eu entendi. Isso. Esse personagem falou tal coisa. Que bacana. Não é isso mais. É um outro nível de perspectiva de como o sujeito trabalha, né? Então, a sede da montagem pode estar nos espectadores ou pode estar nos atuantes. Se é ritual, está no atuante. É ele. Você que está ali de testemunha, eventualmente, você pode pegar alguma coisa. Mas não é feito para você. É claro que ele... É uma comparação difícil, mas, de qualquer maneira, tem um momento, não me lembro em que texto, que ele fala disso. Quando tem, por exemplo, uma ressaca no mar, muitas pessoas vão ver a ressaca. Ou ver o pôr do sol, não sei onde. Agora, é o que ele diz, a ressaca não está fazendo nada para nós, para se mostrar para nós, para se exibir para nós, porque nós vamos lá ver ela. Não. Ela acontece. Quer tenha gente, quer não tenha gente. Ela faz o seu ritual. Ela acontece lá. Então, né? Como a floresta, ele fala muito, tem um texto dele que é só falando sobre floresta. Então, que ele diz que tem esse dito polonês, né? Nós não estávamos ainda aqui e a floresta já estava. Nós estamos aqui e a floresta está. Nós não estaremos mais aqui, mas a floresta estará. Então, a floresta é muito mágico. Nós somos efêmeros, a floresta não. Né? Então, ele diz, o teatro, quer dizer, como eu entendo, né? O teatro verdadeiro precisa prescindir do espectador. Se tiver espectador, ok. Mas ela não vai. Você não vai fazer para o espectador. Você vai fazer para fazer. Porque você precisa fazer, porque você é artista. Você precisa fazer. É o que te alimenta. Você faz. Se tem alguém olhando, ok.
Mas não é para isso. Não é feito para ser visto. É feito para ser feito. Então, isso muda a perspectiva do ator. Claro, chega um momento lá na frente, depois do trabalho, vai ter público. Ok. Mas o sujeito tem que se desconectar dessa ideia de querer ser visto. Porque isso bota na frente de tudo a perspectiva egóica do sujeito. E não é disso que se trata, em arte, né? Então, é claro que a arte do ator é muito mais difícil nesse sentido do que, por exemplo, a gente viu ali a obra do Nelson Félix. Porra, o Nelson Félix mora há 40 anos isolado no meio da Mata Atlântica, ali no Estuqui. Ele está ali há 40 anos. A casinha dele mínima, aquele ateliê gigantesco, ele está ali no isolamento dele. Então, ele faz jejum, rituais, semanas sem falar, não sei o quê. Tá? Aí ele faz aquelas coisas dele. Claro, ele vai lá para o MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, agora com essas coisas gigantes de mármore. E as pessoas vão ver. Mas ele não fez para as pessoas verem. Ele fez para fazer. É muito diferente quando o sujeito faz para fazer ou faz para ser visto. Essa é a diferença da arte high level e de uma arte mais banal. É claro que é dificílimo, exige muito. A gente vai ter vai começar, né, esse cineclube aqui nas segundas-feiras, vai começar com esse Mostrando Bergman. Nós vamos mostrar 10 filmes, 10 semanas de Bergman. O Bergman, para fazer os filmes dele, ele ficava lá na ilha dele, isolado, sem ver ninguém. As pessoas, ele estava no meio de uma filmagem, as pessoas diziam assim, você acabou de ganhar o Oscar, não queria dizer, cala a boca, não me atrapalha. Ele nunca foi buscar nenhum Oscar, nenhum Palma de Ouro, não sei o que, nunca foi. Urso, não sei o quê. Interessaram para ele, dizer, mas não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, entendeu? Ele faz o que precisava fazer. Então, o Bergman conta, assim, um momento em que ele está fazendo um filme. Isso está no... Se vocês quiserem ler, eu posso emprestar. Tem um livro aqui dele, Imagens, que conta todos os processos. Mas ele está fazendo um filme e começam a aparecer, dentro da cabeça dele, umas mulheres falando. E ele faz, sai, está concentrado, editando o filme, não sei o que, fazendo. E as mulheres falando dentro da cabeça dele. São 4 mulheres falando. Até que as mulheres não largam ele. Elas insistem. Eles vão. Eu vou ter que ver o que elas querem comigo. E aí ele faz gritos e sussurros, que são 4 mulheres. Aí ele transforma aquela demanda que vem de outro lugar, que não é do plano intelectual material, transforma aquilo em obra. Ou como o escultor, o Rodin, as pessoas dizem, mas como é que você fez essa escultura? Por que você fez essa mulher, a Danaíde, que é uma mulher deitada, cabelo magro, assim, mais bacana, você não acredita como é que o cara fez aquilo. Ele falou, não, vocês não entenderam. Eu tenho um bloco de mármore. Tem algo dentro do bloco de mármore que quer vir à vida. E eu só vou lá com o cinzel e o martelo e tiro o excesso para a coisa aparecer. E o Grotowski usa esse conceito do Rodin para os atores, que é essa coisa da via negativa, se chama via negativa. Ou seja,
Então, ele diz que para os atores, a questão não é treinamento, é destreinamento. É para tirar os excessos, as coisas que não são do campo do artístico. Tira, desnuda o sujeito. E aí, o sujeito fica exposto. Aí acontece alguma coisa. Mas isso não é facinho, né? Por isso que eu estou propondo esse trabalho das quintas-feiras, transformação do ator. Porque eu fiz durante muitos anos, aula, dei aula, 20 anos, formação do ator. Formei, foram meus alunos, sei lá, 2.500 pessoas. Muita gente. Todo lugar que eu vou, eu encontro ex-alunos. Ah, você sempre nos... Aqui, um dia que eu fui ali no Raiz, aí vem o cara que serve, ele falou, você é a Celina Sodré? Eu falei, sou. Ele disse assim, eu fui teu aluno há 30 anos atrás, é o Dan. Eu falei, eu não lembro, né, de todos, 2.500 pessoas. Mas, então eu fiz esse trabalho de formação. Mas agora eu não quero mais fazer isso. Eu não tenho mais, entendeu? Eu tinha 35 anos, eu comecei a fazer esse trabalho. Agora eu tenho 71. Digamos que para mim não me interessa formação de ator, me interessa transformação de ator, para ir para um outro level. Né? Então, por isso que tem o Grotowski, com essas propostas dele, essas... Né? Uma coisa que, dando a repetição com esse despojamento, né? Será que isso também está ligado à questão de você poder fazer e não fazer? Sim. É É muito isso. diferente de você não fazer porque não pode. Você escolhe não fazer. Por isso, sim, com certeza. Porque é uma coisa... Porque o verbo do ator é o verbo fazer. E os atores resistem muito a isso. Eles querem falar, eles querem dar opinião, eles querem sentir, se emocionar. Você sabe, né? Como é que é esse problema? Querem se emocionar. Não! Quem tem que se emocionar é o espectador. Não é você, você está trabalhando. Você tem que fazer. E a pessoa que está vendo... Mas, para isso, você tem que poder fazer e deixar de fazer. Abdicar. Abdicar. Tem uma coisa de abdicação contínua. Não é brincadeira, não. É muito diferente de não conseguir. Sim, muito diferente de não conseguir. Tem que conseguir e aí... Escolher não fazer. Escolher não fazer também. Escolher fazer, escolher não fazer, mas ficar livre. É uma liberdade. É uma liberdade extraordinária. Porque você, dentro dessa estrutura que vem do Stanislavski, método das ações psicofísicas, o sujeito ator não tem que se preocupar com emoção nenhuma, ele tem que fazer. E aí, o espectador chora, grita, sai, vai embora, bate a porta. Né? O espectador é que você está ali. Tem uma coisa de dadivosidade, que não é da ordem do egóico. Isso, é claro, funciona também para uma estrutura como a tua, de cantar num palco. Como que é isso? Como que você doa essa coisa? Enfim. Dor nesse braço.
8h17. Normalmente o meu cérebro funciona. O meu cronômetro geralmente é bom. Mas a gente não começou às 7, né? Começou um pouco depois. Então, falem, perguntem, falem, comentem. E a gente vai voltar para esse texto, né? Esse texto ali, olha, tem muita coisa. Aí ele vai falar, eu queria que tivesse gente que estava ontem assistindo o filme O Encoraçado com Pequim, uma obra que é Eisenstein, que ele vai falar do Eisenstein. Frequentem o grupão o Cineclube das quartas-feiras, é só filme bom, é só coisas assim, high level. Os outros cineclubes são legais e tal, mas o das quartas-feiras é só obra-prima. A gente luta para manter esse nível. Então não tem documentário, filme de não sei quem, não. Obra-prima. Porque a gente precisa ver obra-prima. Precisa botar lá em cima o... Estou formulando a frase primeiro para a pergunta. Então, nessa linha muito tênue e ao mesmo tempo fica bem clara, né, a diferença de um ritual com um espetáculo. Mas como que você contou aquela obra que você teve uma saída do corpo, certo? Sim. Que foi nessa fase, não foi? Foi. Então, como que ele levou o rito para o palco? Se tem espectador, se tem uma plateia de 5 pessoas. Essas 5 pessoas não são espectadores. Não são testemunhas. Que tal. Essa é a questão. Elas são testemunhas. Elas estão ali e é concedido a elas o direito delas verem que quando eu vi esse trabalho dele, lá em 88, ele estava ensaiando aquela estrutura já há quase 5 anos. Ou seja, as pessoas moravam lá no campo, ele também morava lá no campo, e eles trabalhavam todo dia, o dia inteiro. 8, 10 horas por dia, nessa estrutura de 50 minutos. Durante anos. Todo dia eles faziam. Até que em 88, em abril, ele resolveu que ele ia começar a abrir para grupos de 5 pessoas, testemunhas. Mas já estava consolidado o ritual. O ritual laico, já estava consolidado, com alguns fragmentos de textos antigos e cantos antigos da humanidade, e toda a coisa é ligada à transformação. É uma coisa física, científica. Transformação da energia pesada em energia fina através da vibração da voz dos atuantes, desses caras que estão fazendo, nos cantos antigos da humanidade. Os cantos antigos da humanidade têm uma estrutura vibratória que foi criada e construída para isto, para promover a transcendência de quem estiver presente. Então, e, bom, você fala isso, você diz, mas como? Como é que é? Mas eu vi ali o negócio acontecer. A vibração da voz, ela, não sei como é que é, talvez o Alexandre saiba explicar cientificamente, a vibração da voz quebra moléculas e transforma a energia pesada em energia fina. Isso é alquimia. É alquimia. Pois é. Então, ele fazia isso. Então, o que acontecia? Depois eu perguntei para ele sobre isso, né? Porque eu falei isso só para ele. Hoje em dia eu falo mais sobre isso. Mas na época eu só falei para ele, né? Isso que, na hora que a coisa estava acontecendo, eu saí do corpo e fiquei vendo de cima o negócio acontecer. Eu falei, gente... Quantos anos você tinha? Eu tinha 35. Já tomava vegetal? Não! O vegetal vem muito depois. Mais forte que o vegetal foi. Mais forte que o vegetal, cara.
É muito sério isso. E aí, quando eu saí desse negócio, eram 5 pessoas, e tinha uma amiga minha, amicíssima minha, que já morreu, atriz, que estava junto comigo nesse dia. E nós saímos, assim, né, super impactados, né? E era inverno, frio, e agachamos para colocar os sapatos, que tinha que tirar o sapato para entrar. E eu falei assim, ele estava numa outra sala. Entre nós tinha uma sala, ele estava na outra sala. Eu agachada, baixinho, eu estava começando a falar italiano, eu disse, eu me lembrei de uma coisa da macumba que eu vi quando era. Daqui a pouco eu estou ali agachada botando sapato. Ele veio, parou no meu lado e falou, qual é macumba? Não é macumba. Eu disse, mais monsieur, vous connaissez la macumba? Mas o senhor conhece a macumba? Moi, je connais pas la macumba. Moi, je fais la macumba. Eu não conheço a macumba, eu faço a macumba. Aí eu falei, meu Deus! E se divertindo, né, claro. E aí ele passou a me chamar de macumba. Ele botava apelido de todo mundo, e eu era macumba. Então, eu já tive esse apelido, macumba. Então, e essa coisa da transformação da energia pesada em energia fina é um negócio incrível. Eu perguntei para ele, mas uma pessoa que está como testemunha, pode acontecer a coisa com ela, que acontece com o cara que está fazendo? Ele disse, sim, se a pessoa que está como testemunha tem um canal aberto, ele disse que é como uma tomada. Aí tem uma coisa de energia. Se a tomada aqui está aberta, funcionando, ela capta. É assim? Como que é com eletricidade? Eu acho que o ambiente vai sendo formado. Eu acho que isso não acontece em qualquer lugar, em qualquer... Claro que não. Vai criando, vai fazendo uma espécie de... preparando aquele lugar para ser dessa forma. Para ser a sede disso. É um lugar muito específico, muito especial, da floresta, na Toscana. E as pessoas ali, ele ali. Então, né? Aí nesse dia eu tive a oportunidade de fazer várias perguntas para ele e tal. Uma coisa que, por exemplo, na música, né? Que quando as pessoas têm visão astral, né? Quando está tocando uma música assim, num lugar, pode ser esse lugar, se forma uma construção de cores e raios e coisas que vão ser transformadas. Transformação de A energia. transformação ela é até com cores. Entendeu? Você tem, então, tem cores que purificam e depois que purificam, elas vão se transformando em outras, entendeu? Então, são vários estágios, né? Esse tipo de coisa depende do lugar, depende das pessoas, depende da hora. Mas as coisas, os cânticos eram embaçacantes. Lembra das origens desses cantos dos territórios? Olha, tinham cantos muito antigos, Ásia, tinham cantos ligados ao voodoo haitiano, porque ele era um cara, ele foi para o Haiti, e ele foi recebido pelos caras, os grandes mestres do voodoo, e foi considerado um deles. Os caras receberam ele, e ele foi considerado um deles. Então ele tinha, ele circulava na coisa. Então ele, quando ele fazia conferências, ele mostrava, tem na internet, o filme da Maya Deren, do Haitiano, vocês já viram? É muito incrível, se chama Os Cavaleiros, The Horsemen, The Divine Horsemen, Os Cavaleiros Divinos, tem no YouTube. Ali ele fala do momento, a gente vai poder aqui no grupão ver coisas de filmes também, que eu tenho esses filmes todos que ele mostrava.
A gente tem uma tela que a gente vai botar ali, vai descer aqui, um projetor que a gente vai botar ali. Então, a gente vai poder ver as coisas e eu ler o que ele diz a respeito daquilo. Então, tem todo... Ela, a Maya Deren, era essa mulher de origem russa, americana, anos 40, que era uma dançarina incrível e cineasta, que fez filmes extraordinários, e ela, apesar de branca, ela era recebida como uma pessoa do Voodoo Haitian. E eles deixaram ela filmar, uma coisa que era impossível, porque ela era uma deles. Então, ela fez esse filme extraordinário, um livro, um texto do filme, a narrativa, né, do filme, e tem 2 momentos que o Grotowski indica que é onde acontece o transe. Porque ele diz assim, por exemplo, o transe num ritual de Voodoo Haitian. Então, assim, se não for verdadeiro o transe, a pessoa é retirada imediatamente do lugar. E eles, os caras do Voodoo, chamam de transe boçal. Se o cara entrar no transe boçal, ou seja, transe imitativo, fake. Tipo os mesmos daqui que eu sei. Faz assim. Não, eu olho pro lado para saber quem tá vendo. Então, eles diziam, transe boçal ali não tinha a menor possibilidade. O cara era retirado imediatamente. Tchau. Né? Mas tem 2 momentos que ele diz, um homem e uma mulher que entram no transe de verdade. E é maravilhoso de ver, é incrível. Assim, dá uma ideia da coisa. Porque, às vezes, nesse teatro dele, do que a gente procura, pode acontecer um transe. Pode acontecer. Mas não é com qualquer um, qualquer hora, e tem que ser com muito trabalho. Né? O transe é um negócio, né, muito alto. Muita repetição. Né? Muita repetição. E tome de repetição. E tome de repetição. Para a coisa ser fluida, orgânica. E aí o cara que está fazendo decola para um outro nível. Né? Então, é bem bacana estudar essa coisa. Né? Tem todos esses 4 livros, com todos esses textos. Todos são muito interessantes. Tal, e ele vai falar. E a gente vai aqui. Isso me lembrou muito um ensinamento que eu tive bem no início do meu caminho no yoga, que a minha primeira professora, ela falou e me trouxe, a partir dali eu entrei no yoga, que é a diferença de pose e postura. Com certeza. Que a pose de yoga, não existe Não pose existe. de yoga. Claro. A pose é para se fazer para alguém. Aí a postura é um estado interno. Né? Sim, é como a diferença de ação para gesto. O ator tem que fazer ação, não gesto. Gesto não. E isso é importante. Ele era especialista em Hatha Yoga, né? Ele foi para a Índia, fez uma formação, ele era mestre em Hatha Yoga. E ele, pessoalmente, fazia. Hatha Yoga era um trabalho dele, pessoal. Que é também esse trabalho de relação. Com certeza. Para ir também transformando essa energia densa, energia sutil. Fácil, né? Eu não uso o termo sutil, porque em português, sutil está ligado a uma coisa de força inferior. A palavra. Então, por isso que eu uso energia fina. Porque a força inferior é da ordem da sutileza. Ela entra. Então é melhor não usar sutil, sabe? Sutil, deixa pra lá. Deixa o sutil. Bom, pelo menos nessa origem, fala-se muito das Pois é, coisas mas- sutis. Pois eu sei, mas acontece que não tem o sentido que tem em português. Isso é uma tradução, mas os indianos não falam sutil. Eles falam uma palavra que alguém traduziu por sutil há 200 anos atrás e todo mundo usa sutil.
Mas se você sabe que sutil é um conceito da força inferior, não. Eu preciso, não, eu. Mas é bom saber, né? É claro, eu sei. falo sutil, então Não, aí Sei. falar a partir disso, porque É. a Sara começou a falar, fala com a Celina sobre a palavra sutil. Aí eles... Entendeu? o que é esse Força sutil? inferior. O significado do... Sutil é o estado da força inferior. O demoníaco. Ele é sutil. Então é melhor falar sutil, porque foi uma tradução. Foi uma tradução de merda que fizeram. Porque a pessoa que traduziu para o português me falou a palavra sutil, não sei como é que é, em sânscrito, em hindu, não sei o que, mas não é sutil. Aqui, eles também traduzem sutil. Quando traduz para o português. Mas certamente ele não. Eles usavam um outro termo. Não sei qual que era, que eu nunca... Depois é que eu fui ver isso. Nessa época eu ainda não estava, que eu estava conversando com ele, eu ainda não ciente desse probleminha, né? Mas tem vários problemas das traduções, né? Por exemplo, tem esse livro aqui, dos textos dele, que é traduzido para o português. Esse aqui, Teatro Laboratório, GS Laboratório, 59 e 69. Tem vários. Agora, a tradução é horrorosa. Entendeu? Não é possível ler isso aqui em português. Porque erra sem parar. A tradução para o italiano já é boa. Então, é a que eu uso. Porque ele, por exemplo, esse texto aqui, que é um texto principal, que é um texto curto, que a gente vai pegar, com certeza, ele escreveu em francês. Então, para mim, e eu trabalhei com ele sobre esse texto. E é francês. Então, eu traduzi para português, com a orientação dele, ele me corrigindo. Tal. Então, esse eu confio em português. Também por isso que eu preciso dos e-mails, porque eu vou mandar esse texto em português para vocês lerem, e aí a gente discutir aqui. Entendeu? Mas, em geral, eu não confio em nada de tradução. Tradutor é traditore. Conhece essa expressão? Né? Não, mas... Tradutor é traditore, como se diz em italiano. É tradutor, traidor. Tradutor é traditória. A gente fica sempre botando as barbas no molho com os tradutores, porque aquela coisa. Stanislavski e Yoga. Você quer ver? Eu te empresto o livro. E o sistema União Soviética proibiram todas as coisas do Stanislavski com a yoga de serem divulgadas. Então, isso ficou escondido só agora. Então, eles mudaram a terminologia que o Stanislavski usava para falar do trabalho do ator. Eles mudaram, o regime stalinista mudou para não deixar nada que fosse oriental, espiritual. Então, as pessoas não sabiam do vínculo do Stanislavski com a yoga. Nem sabiam. Só agora um cara traduziu para o português esse livro, Stanislavski e a yoga. Mas isso bem recente? Bem recente. Na internet, não se está acreditando, né? Não, tá. Cética. Eu fui buscar e não depois que eu vi, né? Esquecendo o nome dele. Eu acho que está aqui, mas se não estiver aqui, está em casa. Eu procuro e te empresto. É um pequenininho. Acho que está em casa, não está aqui. Mas tem essa coisa, tem essa biblioteca, e aos poucos vocês podem pegar livros, trazer de volta, ler. Poderíamos deixar um caderno, né? Para quem pegar o livro. Ah, sim, a gente vai ter que ter um caderno, com certeza. Senão some. Eu posso dar para vocês de presente
já que vocês vieram no primeiro grupão, dar de presente esse livro da Julia Barley, que é uma atriz do Oddsen Teatret, da Dinamarca, que é uma atriz que trabalha com esse caminho aí. Você tem? Não. Não? E a gente ficou com vários para vender, eles deram para a gente, não sei o quê. É interessante, não é? Grotowski, entendeu? Mas é bacana. Ela é uma atriz muito interessante. Achando que é Eugênio me pede. Ó, abri uma frase aqui. Eugênio me pede para mudar as extremidades, deixar menos extravagantes e óbvias as ações. Com frequência elimina os detalhes desnecessários para dar um caráter enigmático à cena, para adaptar ou contrapor as ações físicas ao texto. Enfim, me fez lembrar aquilo de despojar, né? Sim, tipo, é isso. estranho. Porque o Eugênio Barba foi assistente de direção do Grotowski durante os anos do Teatro Laboratório. Foi assim que o Eugênio se formou como diretor. Italiano, chegou lá na Polônia e ele que foi responsável por juntar todos os textos e fazer esse livro do Em Busca do Teatro Pobre. Foi o Eugênio Barba. E ela é atriz, a primeira atriz da companhia dele, que existe, sei lá, vai contar anos de companhia, e mulher dele, e ela... Ele é esse aí. É o Eugênio. Que é um cara da idade do Grotowski, mas está vivo, super jovem. Ele é um cara interessante. E é legal de ler, eu acho. Então, vocês foram... E o charango? Hã? É. Então tá bom, né, gente? Eu estou exausta. Muito obrigada, Celina. Obrigado, Silvia. Muito bom. Venham sempre, venham quando puderem, se animem. Então, vou encerrar a gravação. Aí, a gente, na próxima semana, a gente faz a conexão para mandar para as pessoas o link, não sei o quê, blá, blá, blá. Tal. Depois é ver com os vídeos. Boa noite. Transmissão no YouTube que eles estão falando. Acho que alguma coisa assim. Você vai fazer direto ao vivo? Pois é, acho que